Amém, graça e paz. Que bom vê-los de novo. Podeis assentar. Confesso que já está com saudade, né? Eu disse para as irmãs, faz tempo que eu não te vejo. O pastor anda meio sumido, né? Correr, trabalhar, mais uma hora Deus vai entrar com providência em nossas vidas aí. Vamos parar com essas viagens. Amém? Ixi, eu vi que posso continuar viajando, viu? Posso continuar viajando que não vai ter problema. Deus abençoe a todos. Maravilha estarmos juntos, podendo glorificar o nome do nosso Deus, podendo exaltar esse Deus maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre gratidão. Gratidão, hoje é uma palavra muito usada, né? Todo mundo hoje gratidão, você vê escrito atrás de caminhões, nas estradas, camisetas, adesivos, todo lado gratidão. Mas e será que as pessoas realmente têm sido gratas? Será que as pessoas realmente têm disposto um coração a agradecer a Deus? Porque há 2054 anos atrás nascia Jesus. Ele nascia para perdoar os nossos pecados. Ele nascia porque nós, por mais que nós queremos, por mais que nós somos inteligentes, por mais que nós lutemos, nós não somos capazes de verdadeiramente de nos salvar. Nós não somos capazes de aumentar 1 milímetro sequer no nosso dia. Se Jesus, se Deus falar é hoje, encerrou, encerrou. Mas que nós saibamos verdadeiramente agradecer a Deus, né? Sermos gratos, usar essa palavra gratidão com verdade, usar a palavra gratidão com sinceridade, né? Jesus nasceu da Virgem Maria, igual disse, há 2054 anos atrás. Por que 2054? Nós estamos em 2021, ele viveu 33 anos, então do nascimento até ele vir a ter a morte de cruz para salvar as nossas vidas, né? Até hoje são 2054 anos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 1. Mateus capítulo 1, versos 18 ao 22, que narra um pouco o nascimento de Jesus. Quando Maria, o anjo desceu do céu e falou com ela, bem-aventurada, e ela ficou sem entender. E ele disse que nasceria dela um menino que seria chamado Emanuel, né? E salvaria toda a terra. E ela disse: como? Porque ela não conhecia homem. Ela estava despojada de José, mas ainda não tinham casado. Mateus 1:18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter conhecido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la em secreto, porque ele se sentiu: poxa, como que ela está grávida e eu ainda não a conheço, se ela é minha noiva, né? Então ele tentou deixá-la em secreto, porque ele era justo e não queria deixá-la mal. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerando é do Espírito Santo. Que honra para ela, né? E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Então, antigamente o profeta ele falava, tinha muito a ver. O que o profeta falava era lei, porque ele tinha um acesso. Os anjos falavam com ele. Hoje os profetas também têm, mas tem muitos que estão se aproveitando de um povo, estão se aproveitando de uma nação, inventando modas. Eu fiquei sabendo agora, estava no interior aqui,
se não me engano, Colniza, apareceu um profeta na cidade, se dizendo profeta, e tem muitos que adoram, né, profecias profetadas. Chamaram ele para pregar. E o vice-presidente estava lá, disse que a esposa dele é uma mulher muito bonita, sentada num canto. E esse rapaz pregava e olhava para a esposa do presidente, pregava. E de repente ele veio dar uma profetada. Chamou ela e disse: eis que o Senhor te diz que o seu varão está preparado. O pastor pegou o microfone: e te repreendo, Satanás, porque há 22 anos Deus já me deu ela de presente. E ele saiu envergonhado do púlpito. Então nós, para chamarmos as pessoas, nós temos que conhecer, nós temos que saber, né? Porque a palavra do Senhor diz que tem que conhecer primeiro o profeta. Não é trazendo qualquer pessoa, colocando em cima porque viu ele fazer algo, porque o diabo é sarcástico. Ele também faz prodígios e maravilhas, se você quiser, no meio do povo, para enganar. Porque Jesus disse que muitos fariam em seu nome, falariam que era o profeta, se possível enganariam até os escolhidos. Então, que nós prestemos atenção no que tem acontecido a cada dia em nossas vidas, e que nós sejamos gratos ao Senhor, né? Porque quando Jesus veio, que Ele nasceu, foi o único que foi preparado. Tem muitas famílias que projetam ter um filho, muitas famílias programam ter um filho, mas o único que foi programado nascer já na eternidade, antes de que nós éramos pecadores. Deus já conhecia a nossa mente pecaminosa, o nosso coração pecaminoso, e com isso Ele já preparou o Filho dele, o único, para que desse a vida lá na cruz por nós, para pagar um alto preço. Gente, tem muitos que falam: esse fulano não vale nada. Vale muito, vale mais do que o mundo inteiro. Basta que se entregue verdadeiramente ao Senhor, basta que se volte ao Senhor a cada dia. Você vale muito mais do que o mundo inteiro. Então Ele já tinha o propósito de nos salvar, de perdoar os nossos pecados, para que nós fôssemos morar com Ele para a eternidade. Ele disse que iria ao Pai, a palavra que o pastor pregou, né? E preparar moradas para nós, e muitas moradas, porque Ele quer muitos. Mas infelizmente tem muitos também que não irão para o céu. A palavra do Senhor também diz que muitos, como o grão de areia da praia. Ninguém consegue contar uma palma de pouquinho de areia que pega da praia na mão. Imagina, muitos também irão se perder, porque não querem um compromisso. Pessoas deu nome, não estão aqui, tem cadeiras vazias, porque não querem um compromisso verdadeiramente. Levante mais cedo. Eu não passei bem esses 2 dias, estava com essa mesma virose que atacou a pastora aí. Eu cheguei de viagem, fui atacado, muita vômito, não cheguei, mas ânsias, mas diarreia, sem poder comer, com febre. Mas nem por isso deixei de vir buscar o Senhor, de compartilhar a palavra do Senhor. Então que nós tenhamos compromisso. Isso é fidelidade, igual disse o pastor. Isso é fidelidade com o Senhor. Isso é gratidão, poder agradecer a Ele. E Jesus, quando nasceu, o Herodes queria matá-lo, mas veio um anjo em sonho a José e disse para ele ir para o Egito. Ele ia fugir para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. E quando ele nasceu, quando vem acontecer essa história, nós acreditamos que Jesus já tinha nascido em 2 anos, né? E ele foi para o Egito, e lá ele ficou até os 7 anos de idade, até a morte de Herodes. Quando Herodes morreu, também foi em sonho o anjo falar ao José para que ele retornasse a Belém. E ele voltando para Belém, chegando na cidade, ele não foi para Belém, na verdade, era para ele voltar, mas ele chegando teve medo do filho de Herodes, e ele foi para Nazaré. Por que ele foi para Nazaré? Também ele foi para Nazaré porque o profeta dizia que ele seria chamado o Nazareno, como nós conhecemos hoje, Jesus o Nazareno, né? E nisso ele voltou aos 7 anos, e ali até os 8 anos, a gente não se ouve falar também muito de Jesus, mas dos 8 aos 10 anos, dos 8 aos 12 anos, aos 12 anos nós ouvimos falar dele, que ele já estava ensinando nas sinagogas, nas igrejas. Eles já estavam, os sábios da época já ficavam maravilhados com o que ele falava, com o que ele pregava, com o que ele ensinava. Então ali já se conhecido Jesus.
E com isso, depois dos 12 anos, aos 30, nós não ouvimos falar, não tem nenhum relato da vida dele. Mas nós cremos, fala assim para frente, que ele era um homem experimentado no trabalho. Depois que ele nasceu, a palavra diz que José não conheceu Maria até que nascesse Jesus. Mas depois sim, depois eles tiveram a relação deles, depois eles tiveram filhos e filhas. Ele tem inclusive um irmão chamado Judas, mesmo nome do que traiu, mas não era o traidor. Então, nessa época, como Jesus era o mais velho, e nós vemos nas famílias mais antigas, sempre o filho mais velho já chegava, já trabalhar, e o pai dele era carpinteiro aqui na terra, José. Então, nós acreditamos que nessa época, dos 12 aos 30 anos, ele estava ajudando o pai dele nas construções dos móveis, né, de casas, que até a minha casa na época, quando eu era jovem, era de madeira, porque meu pai também era carpinteiro, teve essa profissão maravilhosa que é de Jesus, né, por ele ser carpinteiro, fazedor de móveis, ele fazia casas. Então, até os 30 anos, não se ouve falar. Aí aos 30 anos aparece Jesus novamente, ensinando. Aparece lá a palavra do Senhor Jesus falando, até que ele chegou a João Batista. Aos 30 anos, ele foi batizado. Ele chegou a João Batista e quando ele chega, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele chegou para ser batizado por João Batista, e João Batista simplesmente disse a ele: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Tu vens a mim para que eu te batize? Eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus disse a ele: deixa que assim proceda, para que se cumpra as escrituras. Porque se ele pulasse um degrauzinho do que é para ele fazer, do que ele veio para fazer, não teria tido valia o que ele fez. Então ele veio cumprir as escrituras. Ele veio fazer conforme estava nas escrituras, conforme os profetas já falavam do que tinha que ser feito, do que era para ser, como ele teria que passar, como ele teria que proceder. E ele fez tudo. Ele fez conforme foi ensinado, conforme foi proposto. E depois de ter sido batizado, aí que ele intensificou mais o seu trabalho missionário, o seu trabalho de evangelização, o seu trabalho de pregação da palavra. Nesses 3 anos que ele viveu, que ele apareceu depois do batismo, aonde ele chegava, ele fazia milagres. Aonde ele chegava, ele colocava a mão sobre pessoas cegas, pessoas enxergavam. Ele mandava que saísse os demônios saíam. Mas tem uma coisa que Jesus fazia muito, e que nós temos que fazer também, que nós peguemos isso como um ensinamento, que nós temos feito aqui, os pastores, nesses dias que nós estamos, que está nessa pandemia, nós estamos fazendo, nós estamos orando. Jesus, ele orava muito. Jesus, ele buscava estar sempre conectado com o Pai. Jesus, ele não deixava de orar. Nós, muitas vezes, estamos cansados. Não vou orar hoje não, o Senhor entende. Ele entende, Ele conhece o teu coração. Eu sempre gosto de usar crianças como exemplos, igual está a Sara, ali, né, colo da mamãe, delícia, né, Sara? Se ela der um chorinho, ela estando com fome, a mãe dela vai olhar, está com tanta fome, vai dar como se diz o português, uma besteirinha qualquer para ela e beleza, deixa para lá. Mas se ela chegar e chorar com vontade mesmo, opa, peraí, vamos preparar o almoço dela ali, porque ela está com fome. Ela sabe das horas que a filha precisa comer, precisa tomar uma água. Mas se ela está brincando e não está incomodando, não está nada, não quer, deixa ela lá. Então nós estamos fazendo da mesma forma com Deus. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos, mas que nós sejamos como uma criança, cheguemos até Ele. Pai, eu preciso disso. Pai, me ajuda naquilo. Pai, tira de mim, eu estou com dor. Pai, me dê um remédio, cura-me. Cura minha família, cura-me. Ele sabe do que você precisa, mas que você esboce a Ele os seus sentimentos. Não é tão gostoso quando o filho chega e fala: eu te amo. Como um neto, igual eu já tenho o privilégio de ter 9, né?
Então quando eles chegam, vô, eu te amo. Gente, é maravilhoso, é bom demais. Pai, mãe, eu te amo. É bom demais, igual a diaconisa Marisa diz, né? Ela sempre fala para o Lucas, que está um nenenzinho dela. Mas para o pai, para a mãe, nunca. O filho pode ter 50 anos, 70 anos, que ainda vai continuar sendo o filhinho. Então que nós chegamos ao Pai, diga a Ele: Pai, eu te amo. Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Deixa a televisão um pouco, deixa as redes sociais um pouco, tire mais tempo para falar do Senhor. Fui levar a pastora Francisca na dentista anteontem, quando cheguei, e lá tinha uma senhora, e nós começamos a conversar. Ela falou: pegou lá o Novo Testamento, estava escrito assim: já leu a Bíblia hoje? E ela pegou e falou: nem vou ler. Olha que eu olhei assim, eu falei: mas que é isso? Já me despertou, né? Pastor já tem esse negócio, né? Por que não vai ler? Será por que ela está tirando a Bíblia de lado? Eu falei: mas por que a senhora não vai ler? Olha essas letrinhas desse tamanho, não dou conta. Eu falei: nem eu, então lascou tudo. E ali já foi uma deixa. Eu comecei: a senhora lê a Bíblia em casa? Não. Por quê? Não, eu recebo pelo WhatsApp umas mensagens da Bíblia todo dia. Eu falei: pois é, sabia que a sua Bíblia é aberta lá, que ela diz que ela faz as novenas dela, reza. Eu falei: sua Bíblia aberta em cima de um lugar qualquer é apenas um livro. Ela fechada é apenas um livro. Mas ela na tua mão, você lendo, ela é o manual. É a boca de Deus para falar com você. Que ali você vai saber o que você deve fazer, como você deve proceder. Ela falou: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: pois é, comece a pensar. Porque através dessas mensagens, não que seja errado. Eu acho bom, eu leio muitas, não consigo ler todas, porque eu estou nos 30, 40 grupos mais ou menos, para poder mandar aquela mensagenzinha que eu mando todos os dias, inclusive no nosso grupo da igreja, né? Mando o grupo dos homens, mando a todo lado aí. Eu falei para ela: isso já é um alimento pronto. Tem seus efeitos, sim, mas é a mesma coisa de você ir no supermercado, comprar lá um pacotinho de miojo, chegar em casa, ele temperou, você vai comer, tem sabor, mas o que ele alimenta? Nada. Então se você todo dia, ao acordar, ler a Bíblia, buscar do Senhor, é aquele alimento que você vai lá no fogão preparar, cortar o alho, a cebola, preparar tudo ali, e você vai sentar na mesa e vai se alimentar com sabor, uma comida gostosa, muitas vezes da mamãe, né? Da esposa, uma comida saborosa. E assim é a palavra de Deus com você. É assim que você, ao ler, Deus vai te falar em seu coração. Você vai saborear muito mais, entender o que Ele quer para a sua vida, e você vai conduzir melhor. Não deixe de olhar as mensagens, não deixe de mandar para as pessoas. Tem muitas pessoas que precisam sim receber, precisam estar sendo cutucadas para poder continuar lendo e ouvindo a palavra de Deus. Então, que nós possamos verdadeiramente entender nesse caminho e seguir, né, por esses caminhos. E ali aos 33 anos, depois de ter sido batizado, de ter feito muitos milagres, de ter abençoado a todos, de ter ensinado a todos, estava chegando a Páscoa. Essa Páscoa todos comemoravam, nós comemoramos hoje ainda. E Jesus, conversando com os seus discípulos, ele disse: vá até a cidade, lá você vai encontrar uma jumenta com um jumentinho, traga ela. Se alguém perguntar por que está pegando, diz que o seu senhor precisa e que depois irá devolvê-la. E assim os discípulos foram. Chegando lá, indagaram eles: por que estava pegando? Ela estava amarradinha num canto, uma jumentinha que nunca tinha sido montada, ninguém tinha andado sobre ela. E perguntaram para ele, eles disseram como Jesus mandou. E com isso eles voltaram. E Jesus montou a jumentinha e desceram e foi para a cidade, para que se cumprisse a palavra do Senhor. E ali pessoas colocavam ramos na frente dele, para que os jumentos passassem por cima. Ali colocavam capas, porque antigamente usavam-se muito capa. Então colocava capa para que os jumentos fossem passando por cima. Esse ato que eles faziam era reverenciando ao Senhor, dando glória ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então ele vinha passando ali para cumprir a palavra do Senhor. E Jesus, indo até a cidade, pediu também que se preparasse um lugar para que ele comesse
a Páscoa, a ceia da Páscoa com seus discípulos. Estando ele comendo com seus discípulos, falando que estava chegando a hora dele, a hora de que ele viesse morrer. Até Pedro disse para ele, né, que não, Senhor, jamais acontecerá. E ele diz: arreda daqui, Satanás, porque para mim você está sendo pedra de tropeço. Então que nós, quando Deus coloca algo nas nossas mãos, que você veja um irmão sendo preparado para fazer algo para o Senhor, não seja pedra de tropeço na vida dele. Incentive-o, vai, leve a palavra. Se alguém falar, vou lá falar com fulano, isso mesmo, vai que Deus é contigo, fortaleça, busque mesmo que Deus vai te usar para falar com essa pessoa. E com isso, Jesus conversando ali com os seus discípulos, ele pegou o pão em meio à ceia. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Quem vai cear, fique em pé, por favor. E ele conversando com os seus discípulos, ele falando que iria ser traído, ele ceando ali com tudo, ele disse assim, Mateus 26, 26. E comiam juntos, enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Vamos lá, pastor, servir a ceia. Jesus tomou o pão e abençoou, e o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então, o que eu quero fazer com isso? Como lá Jesus estava com os seus discípulos, ele partiu o pão e deu para que todos ceassem juntos. Então, que nesse momento, como ele pegou o pão, ele abençoou. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, te damos graça por podermos participar do teu pão. Pai, nesse momento, assim como o Senhor fez com os seus discípulos, o Senhor deu graça. Nós te damos graça por esse pão. Que nós venhamos fazer isso em memória do Senhor até que o Senhor volte. Essa memória do preço que o Senhor pagou lá na cruz por nós. Nós abençoamos esse pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podeis servir. E com isso, Deus partiu o pão, igual o pastor está fazendo. Ele também deu o pão para cada um, para que pudéssemos participar junto com ele do seu memorial, participar junto com ele do seu corpo, que é dado por nós, desse pedaço de pão que representa um pedaço do corpo de Jesus, que foi dilacerado ali na cruz, para que perdoar os nossos pecados. E com isso Jesus disse que esse era o corpo dele, que iria nos limpar e nos salvar de todos os nossos pecados. E todos juntos ali cearam. E que nesse momento, você que está com o pão, você também venha cear, venha participar desse memorial, que é para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Comei todo. Obrigado, sim, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos reunidos, ó Pai, diante de como ali acontecia a história do Senhor, que ali o Senhor estava se preparando para dar a vida por nós. Os seus discípulos participaram do pão e também participaram do vinho. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Ele tomou o cálice. Ele tomou o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Da mesma forma ele tomou o vinho
E apresentando aos seus discípulos, ele disse: tomai todos, para que assim seja feito até que eu volte. Então que esse vinho não seja apenas um suco de uva, mas que ele representa o sangue do nosso Salvador, do nosso Cristo, que foi derramado por nós na cruz, e que nós possamos ser gratos a Ele por isso. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de juntos podermos participar do Teu sangue e do Teu corpo. Obrigado, Senhor, e abençoa a cada um que beber, não seja apenas um suco, mas que seja o Teu sangue, limpando do alto da cabeça as plantas dos pés, e que o Seu nome seja glorificado em cada vida, em nome de Jesus, amém. Que com isso, meus irmãos, nós venhamos repensar em nossas vidas, nós venhamos colocar verdadeiramente a gratidão em nosso coração. Eu estou sendo grato ao Senhor? Eu verdadeiramente estou sendo grato pelo que Ele tem feito por mim, pelo fôlego de vida que Ele tem dado? Deus tem falado na vida de cada um, eu tenho certeza. Eu não estou nos cultos aqui, mas eu tenho visto vocês através da live, eu tenho assistido no meu trabalho. Igual a irmã Carol, né, pediu pela empresa, e já teve a resposta. Deus tem me abençoado no meu trabalho. O dia que o pastor falou cumprindo as metas, eu estou cumprindo as metas, Deus tem abençoado. Por quê? Não para minha honra, mas para a honra e glória do louvor do nome do Senhor. Porque Ele tem nos abençoado, Ele é fiel para conosco. Então, Ele da mesma forma, Ele tomou o cálice, olhando para cada um dos seus discípulos, Ele disse: tomai todos, fazei isso em memória de mim, até que eu volte. Então, todos que estão com cálice, também podeis tomar, para que honre o nome do Senhor. Louvado seja Teu nome, Papai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, ó Deus. Obrigado pela oportunidade de podermos estar participando da ceia em Teu nome, de podermos fazer, Senhor, aquilo como o Senhor nos ensinou há 2021 anos atrás, que nós podíamos participar desse memorial, e que nós queremos participar verdadeiramente da ceia no céu contigo, quando o Senhor vier nos buscar nessa terra. Que nós estejamos sempre juntos, ó Pai, aprendendo a ser grato ao Senhor. Que nós estamos sempre juntos, ó Deus, aprendendo a glorificar o Teu nome, a fazer conforme a Tua vontade para nossas vidas. Que nós sejamos fiel ao Senhor, assim como o Senhor é fiel a nós. Obrigado, Deus, por tudo quanto tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. E com isso, participaram das ceias seus discípulos. Nós, nesse momento eu me sinto lá, né, do lado, participando da ceia com Ele, Ele servindo a ceia. Eu quero estar lá um dia, em nome de Jesus, para honra e glória dEle. E Ele apresentou, Ele se entregou, e Ele disse que seria nessa noite traído, que aquele que colocava a mão com Ele no prato iria o trair, porque Ele disse que seria traído. Muitos perguntando, triste, né? Os 12, sou eu que irei trair? Sou eu? E Ele diz: não, é aquele que coloca a mão comigo no prato. Que teria que acontecer, mas ai daquele que, melhor que não tivesse nascido, né? Judas, que o traiu. Mas ali eu também acredito, se Judas, no momento de aflição dele, se ele tivesse voltado ao Senhor e pedido perdão, ele teria sido perdoado. Mas no desespero, o diabo falando nos ouvidos dele, ele foi se matar. E você tirando a sua própria vida, não tem perdão. É uma coisa que não tem perdão. Então que nós sejamos firmes a cada dia. Se você está passando por uma aflição, uma dificuldade, chame os seus pastores. Chame os seus pastores para estar orando, para estar te ajudando, para estar segurando as tuas mãos, porque Deus, Ele está segurando as tuas mãos a cada dia. Então que nós, já que nós queremos um contato maior, e não estamos ouvindo a voz de Deus, que nós possamos pedir aos nossos pastores, para que nos ajude. Eu estou mal? Liga para o pastor Maurício, ora por mim. Pastora Adriana, ora por mim. Pastora Francisca, ora por mim. Não estou bem. Nós se unimos para orar um pelos outros. Nós oramos por vocês.
Então não sintam envergonhados de pedir oração. Não se sintam envergonhados de chegar e falar: eu preciso de uma oração, eu preciso que vocês me ajudem. Eu não estou ouvindo a voz de Deus, mas através dos seus pastores você vai ouvir a voz do Senhor. Amém? Nesse momento nós tivemos a honra, de participar desse memorial que Jesus fez para a remissão dos nossos pecados. E Ele se entregou lá na cruz, mesmo Ele sabendo que iria morrer, mesmo Ele sabendo que iria sofrer, que iria ser escarnecido, que iria ser cuspido. O que Ele fez? Ele não se entregou. Ele sabia do nosso valor para Ele, que para nós, um para com o outro, muitas vezes nós não temos valor. Um olha e fala: isso aí não vale nada, isso aí não está com nada. Mas nós temos muito valor para Deus. Nós valemos mais do que o mundo inteiro. Então lá, no momento que Judas chegou e o traiu com um beijo, e ele disse ainda para Judas: por que faz isso, meu amigo? Ele ainda o chamou de amigo. E eu acredito que naquele momento Judas falasse: me perdoa. Igual ele foi lá devolver as 30 moedas de prata e falar que ele tinha pecado, que ele tinha entregado um inocente. Por que ele foi lá falar com os maiorais e não foi para Jesus? Muitas vezes nós fazemos isso. Nós sabemos falar com o nosso vizinho, nós sabemos falar com nossos amigos, mas não sabemos falar para Deus: Senhor, eu estou necessitado disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, me ajuda. Pastores, orem por mim, me ajudem em oração, para que possa ser resolvido. Então o que ele fez foi lá falar com pessoas que não podiam ajudar, pessoas que escarneceram dele. Eu muitas vezes já passei por isso, de falar com pessoas que não podiam me ajudar, de pessoas que não poderiam fazer nada por mim, pelo contrário, tirava sarro, pessoas que faziam algo errado. Então hoje eu tenho essa certeza que se eu orar, pedir ao Senhor, clamar a Ele, Ele vai me ajudar, Ele vai me limpar, Ele vai me curar, Ele vai fortalecer a minha vida a cada dia. Então que você também saiba que mesmo Ele sabendo o que Ele ia passar, o sofrimento que Ele ia passar por você e por mim, Ele não voltou atrás. Nem por isso Ele falou não. Ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha, mas seja feita a sua vontade. E com isso o prenderam, e ali zombaram dele, bateram nele, judiaram muito dele, com chicotadas, aquele chicote com pontas, pedaços de ossos, que arrancou pedaços da carne dele, que hoje em memorial, essa carne que nós comemos, o sangue dele foi derramado em memorial, o sangue que nós bebemos hoje, lembrando do que ele fez por nós. E lá na cruz, eu ouvi muitos falarem que a única coisa que Jesus tinha era a cruz. Ele não teve nada nesse mundo, a única coisa que era dele era a cruz. Eu acho que é uma mentira, porque a cruz era para Barrabás. Vocês lembram da história? Vocês querem que que libertem ele ou Barrabás? Barrabás ia ser crucificado. No entanto, na época que vocês viram o filme lá, ele não dava o tamanho da cruz, ele foi puxado, porque no tamanho, nem a cruz era dele, a cruz era nossa. Na época lá, Barrabás, mas ali representa cada um de nós, com nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas iniquidades. Nós crucificamos ele. Se eu estava viajando e pensando, e se fosse hoje, Jesus chegasse hoje no meio, muitos vão falar: eu honraria, negativo. Muitas vezes alguém faz uma coisinha tão pequenininha para nós, e nós já crucificamos. Esse filho de Lázaro, nós já ficamos bravos. Que o cara deu uma encostadinha no carro, o outro te xingou, fez alguma coisa, você já fica. Então se chegasse Jesus hoje, falando que Ele era o Messias, que Ele veio para nos salvar, nós não faríamos diferente daquela época, não pensamos. Hoje nós já conhecemos mais da história e tudo mais, mas se Ele viesse de uma forma diferente, nós já deixaríamos tudo de lado.
nós já crucificaríamos novamente a Cristo. Ele, sabendo desse nosso coração pecaminoso, Ele foi e preparar moradas, e Ele falou que não voltaria. E quando Ele voltar, Ele não voltaria tão cedo, né? E quando Ele voltar, Ele não pisará mais nessa terra, Ele ficará sobre as nuvens. Ali vem buscar os seus, no qual Ele preparou as moradas. Então, que nós pedimos a Ele que prepare uma morada boa. Como que nós vamos pedir a Ele que prepare uma morada boa para você? É você honrando as pessoas, abençoando as pessoas que estão do seu lado, podendo fazer o bem, como tem o ditado do mundo, é fazer o bem sem olhar a quem. Que você faça, porque a palavra do Senhor diz: quando estive nu, você me vestiste, quando estive preso, me visitaste. Então que nós possamos ajudar, porque nós fazendo para um pequenino, nós estaremos fazendo para o Senhor. E não faça nada para alguém querendo o retorno daquilo, porque você vai quebrar a cara. Amém? Jesus no Getsêmani foi orar, Ele foi clamar, e chamou a Pedro, Tiago e João para estar com Ele. E eles não conseguiram estar vigiando com Ele o tempo que Ele estava em oração. Eles dormiam porque os seus olhos estavam pesados, porque estavam cansados. Eu acredito até que Deus tenha colocado esse cansaço para Jesus estar ali se firmado mais, para que nós possamos também imaginar, pensar hoje em dia: vou chamar fulano para me ajudar nisso. Saiba que é você e Deus, e que Ele colocou sim representantes dEle para que o ajudasse, que são os pastores. Que você pode pedir ajuda aos seus pastores, que você possa pedir ajuda ao Senhor, que você tenha essa ligação direta, esse elo direto. Orando e jejuando, você vai chegar a esse patamar de ter uma ligação direta com Deus. Então que você venha verdadeiramente ser grato ao Senhor, que você possa estar sendo levado a adorar o Senhor, porque quando Ele foi para a cruz, Ele foi como uma ovelha. Você já viram uma ovelha indo sendo tosquiada ou para ser morta? Ela não berra, ela não chora, ela não faz nada, ela vai quieta. E assim Jesus foi. Vocês veem que Ele apanhou, vocês veem que Ele fizeram tanta coisa com Ele, e Ele estava ali, porque Ele sabia que se Ele morresse, Ele nos salvaria. Se Ele mandasse, Deus, para tudo, manda os seus anjos acabar com tudo aqui agora, todos nós seríamos para o inferno. Aquilo que Ele criou, a criação, para que louve o nome dEle, seria todo perdido. Então Ele, como uma ovelha, Ele foi lá e teve a morte de cruz, uma morte terrível, uma morte terrível. Hoje nós sofremos um cortezinho, dói pra caramba, né? E Ele lá foi transpassado por uma espada, por uma lança, por nossas vidas. Então que você saiba verdadeiramente o que é a palavra gratidão. Que você veja a gratidão não apenas como uma frase. Pense nessa história de Jesus. Se você queira ler depois, entender mais, no livro de Mateus, no livro de Marcos, conta toda a trajetória. De Mateus ele conta desde a genealogia. Então que você olhe verdadeiramente ao Senhor e seja grato por uma coisa pequena. Muitas vezes você acha que é pequena, um livramentozinho, o carro veio, o outro desviou, nossa, quase, é um livramento. Agradeça a Deus. Eu agradeço. Tem um buraco que eu desviei, consegui desviar da estrada, eu agradeço a Deus. Que nós saibamos ser grato, mas não simplesmente, Senhor, obrigado por esse livramento. Que saia de dentro do seu coração, que você olhe com amor, que você olhe para Deus com amor. Saiba que tudo que você está passando, mesmo as aflições, mesmo as adversidades, Ele está contigo. Seja grato. Guarde essa palavra no seu coração. Gratidão, gratidão ao Senhor verdadeiramente. Amém? Que essa reflexão não seja apenas hoje, mas para sempre na sua vida. Deus abençoe a todos, que tenha um domingo de paz. Pastor, pode dar a bênção? Amém. Então que com essa nós terminamos essa breve palavra, e que Deus possa conduzi-lo nesse dia. Vamos orar agradecendo pelo término do culto.
Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Te louvamos e agradecemos pela oportunidade de estarmos na Sua casa mais uma vez, de podermos ouvir a Tua mensagem, ó Pai. Eu creio, ó Espírito Santo, que o Senhor falou aos nossos corações, ao meu sim, e que nós possamos entender, sermos gratos verdadeiramente ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia que nós vamos estar com nossos familiares. Obrigado pela certeza que o Senhor está conosco. Obrigado por ser o nosso Deus, o Deus que tudo criou, o Deus que tudo formou. Senhor, eu peço ao Senhor que dê uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana que se inicia hoje, Pai. Que o Senhor abençoe a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, onde nós reunidos novamente estaremos para honrar e glorificar o Teu nome. Obrigado, Deus, por tudo. Despeça cada um em paz. Leva, Senhor, para os seus lares. Livra do acidente, da mão sanguinária do homem perverso, da mente insana. E que todos ao chegarem nos seus lares também encontrem paz, debaixo da sua proteção e do seu amor. Coloque suas mãos assim para frente para receber as bênçãos do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Se você crê, você diz amém.